주님의 부활은 믿음의 핵심입니다. A ressurreição de Cristo é o núcleo da nossa fé. 그리스도인이라면서 부활을 믿지 않는 사람은 그리스도인이 아닙니다. Aquele que diz ser cristão, mas não acredita na ressurreição, ele não pode ser chamado de cristão. 그리스도인의 삶을 산다는 것은 무엇입니까? O que é então viver uma vida cristã? 그것은 나도 예수님처럼 부활할 것이라는 것을 알고 사는 사람입니다. É saber conhecendo de que da mesma maneira como Jesus ressuscitou, eu também ressuscitarei. 이 세상의 구조는 그리스도인이 살기는 힘든 곳입니다. O formato deste mundo é um lugar onde nós temos grande dificuldade para se viver. 같은 가족에서도 그리스도인이 아는 형제하고 삶을 산다는 것은 굉장히 어렵습니다. Mesmo dentro de uma mesma família, é muito difícil viver com alguém que não é cristão. 그리스도인이 하나님을 모르는 형제한테 끌려당할 때가 많습니다. Pois muitas vezes o cristão também acaba por sofrer influências e acaba por seguir as pessoas que não creem. 그도 그럴 것이 왜냐하면 가정의 평화를 위해서 할 수 없이 그렇게 하는 겁니다. Porque para manter a paz no lar, o cristão acaba tendo que se fazer nessas situações. 그러나 그것도 어느 정도의 한계점이 있어야 합니다. Mas tudo isso também nós sabemos que há um certo limite. 이것은 우리의 직장이나 우리의 가족이나 다 우리 주변에서 다 일어나는 일들입니다. Esses fatos ocorrem em nossa volta, em nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. 네, 그리스도인의 삶을 산다는 것은 쉽지 않습니다. Não é fácil então viver uma vida cristã, 왜냐하면 이 세상은 썩어질 것으로 가득 차 있습니다. pois o mundo está cheio de coisas corruptíveis. 그리고 우리가 노력하고 벌고 쓰고 하는 것도 다 썩어지는 것들입니다. Pois aquilo tudo que nós ganhamos, tudo que nós gastamos também um dia será corruptível. 그러나 예수님을 만나고서 우리가 얻게 된 것은 썩지 아니하는 것들입니다. Mas aquilo que nós ganhamos a partir do momento que nós cremos em Cristo é algo incorruptível. 여러분 그러면 생각을 해보세요. 썩어질 것에서 우리 몸도 썩어지는데 썩어질 몸에서 어떻게 썩지 않은 것들을 담을 수가 있겠습니까? Então pensem vocês como é que nós poderemos colocar em nosso corpo que é corruptível, algo que não é incorruptível. 너무 힘든 거죠. É muito difícil disso acontecer. 이때 우리가 붙잡을 것은 예수님의 십자가입니다. É nesse momento que nós devemos segurar na cruz de Jesus. 십자가와 함께 우리가 세상을 향해서 못 박혀서 죽는 것입니다. E sabemos que através da cruz que nós seremos crucificados perante este mundo. 그러면 예수 그리스도와 함께 십자가에서 못 박혀 죽는다는 것은 무엇입니까? Então o que significa sermos crucificados juntamente com Cristo nessa cruz? 우리가 이 세상에서 살아야 합니다. Nós viveremos neste mundo, 그렇지만 우리는 이 세상에 속하지 않았습니다. mas nós não pertencemos a este mundo. 이 세상에서 열심히 살아야 합니다. Nós devemos nos esforçar para vivermos aqui. 그러나 우리의 마음속에는 영원한 것들이 있어야 합니다. Mas o nosso coração deve ter coisas eternas. 그래서 없어질 걸로 인해서 결정하면 안 됩니다. Nós não devemos então decidir pelas coisas que um dia sumirão. 썩어질 것 때문에 말해서도 안 됩니다. Não devemos falar pelas coisas corruptíveis deste mundo. 썩어지는 것들 때문에 자기를 지켜서도 안 됩니다. Você não tem que se proteger por causa dessas coisas corruptíveis. 영원한 것들, Coisas eternas. 절대로 썩지 않는 것들, Aquilo que será incorruptível. 거기에 목숨을 걸어야 É 합니다. ali que você tem que colocar a tua vida. 아멘. Amém. 그게 그리스도인입니다. Isso é ser cristão. 그러면요, 우리의 삶은 달라집니다. Então a nossa vida irá mudar. 말씀을 잠깐 볼까요? 오늘 말씀은 굉장히 A 짧습니다. palavra de hoje, vamos ver a palavra de hoje. A palavra de hoje é bem curta. 본문 말씀입니다. Vamos 본문 ver o 말씀 한번 texto de 보시죠. hoje. 본문 말씀 우리 가스 이름은 고린도전서 15장 50절에 있는 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. Vamos ler 시작. juntos. Primeiro, 시작. Isso 형제들아, afirmo, 내가 irmãos, 이것을 que 말하노니 a carne e o sangue 혈과 não 육은 podem 하나님의 entrar 나라를 no 유업으로 reino 받을 de 수 Deus. 없고 또한 A 썩은 것은 corrupção 썩지 아니할 herdará 것을 a 유업으로 incorrupção. 받지 못하느니라. 아멘. 썩는 것으로는 썩지 아니하는 것을 유업으로 유산으로 받을 수 없습니다. Então está dizendo que você não pode herdar a incorrupção com aquilo que é corrupto. 썩어지는 몸으로 썩어지는 생각으로 썩지 아니하는 것을 받으려고 그러면 실패합니다. Você irá falhar no momento em que você tentar adquirir através daquilo que um dia será corruptível, algo que será incorruptível.
생각하는 것이나 말하는 것이나 행동하는 것이 썩어지는 것에 담겨져 있는데 O nosso falar, o nosso agir está ligado a coisas corruptíveis. 하나님의 축복을 받기를 원하십니까? Mas mesmo assim você quer receber a bênção? 받을 수 없습니다. Não há como receber a bênção. 주시지도 않습니다. O Senhor nem vai lhe dar essa bênção. 하나님의 것을 받으려면은 Para recebermos as coisas de Deus, 우리 생각하는 것이나 말하는 것이나 행동하는 자기의 태도가 썩지 아니하는 것이어야 합니다. então o nosso pensamento, o nosso falar, a nossa postura, o nosso coração tem que estar incorruptível. 세상은 여러분들의 약점을 지적하면 여러분들은 거기에 대해서 반사를 해야 합니다. Quando o mundo está falando críticas em relação a você, você tem que tentar se defender dessas críticas. 자기의 존엄성, 그 다음에 나도 나의 체면이 있지 하고서 곧바로 거기에 같이 반응을 합니다. Você reage diretamente para manter a sua dignidade ou o teu orgulho. 그러나 영원한 것을 가진 사람은 반응하지 않습니다. Mas as pessoas que possuem algo eterno, ela não reage dessa maneira. 침묵을 합니다. Ela mantém o teu silêncio. 왜 그러죠? Por que isso acontece? 왜 그러죠? Por quê? 예수님이 그렇게 하셨습니다. Porque Jesus fez isso, irmãos. 우리의 삶의 표본은 다 O 예수님입니다. nosso exemplo de vida é Jesus. 예수님은 버림당하셨습니다. Jesus foi largado, esquecido. 모든 사람으로부터 버림을 Ele 당하셨습니다. foi esquecido por todas as pessoas que estavam à sua 심지어는 volta. 제자들로부터도 버림을 당하셨습니다. A ponto de ser largado e esquecido também pelos seus discípulos. 예수님의 기적의 오병이어의 떡과 그 물고기를 먹은 사람들도 배반했습니다. Todos aqueles que comeram a multiplicação dos pães e peixes, do peixe e o pão, também esqueceram do Senhor. 병들었던 사람들을 고쳐주셨고 죽었던 사람을 살려주셨습니다. Aqueles que estavam enfermos foram curados, aqueles que estavam mortos ressuscitaram. 그 사람들도 예수님이 십자가에 달리실 때는 아무것도 말하지 않았습니다. Mas naquele momento em que Jesus estava na sua cruz, nem eles disseram nada. 예수님이 거기에 대해서 반응하셨습니까? Jesus reagiu àquela situação. 반응하셨습니까? Jesus reagiu naquele momento. 침묵하셨습니다. Ele manteve o teu silêncio, irmão. 썩어질 것으로는 이 썩지 않은 것을 설명할 수가 없습니다. Não há como explicar o incorruptível através do corruptível. 썩지 않는 것을 소망하는 사람만 하나님의 능력과 은혜와 축복을 받을 수 있습니다. Somente aquelas pessoas que buscam pelo incorruptível poderão receber a graça do Senhor, a bênção e a palavra do Pai. 여러분, 그리스도인들은 복을 받는 게 마땅합니다. Então, o cristão, irmãos, é merecedor dessa bênção. 여러분들은 하나님의 축복을 충만히 받아야 합니다. Todos nós aqui, todos que estão aqui, devem receber a bênção de Deus. Amém? Amém? 아멘. 근데 내가 정말 하나님의 축복을 막 넘치도록 받고 있다 그렇게 느껴지십니까? Mas você sente que você está tendo uma bênção abundante na tua vida? 그런 성도님들은 몇 분 안 됩니다. Eu acredito que sejam poucos aquelas pessoas que sentem isso. 왜 그럴까요? Sabe por que isso acontece? 썩어질 것에 맨날 끌려가서 살기 때문에 그렇습니다. Porque todos os dias é arrastado pelas coisas corruptíveis desse mundo. 썩어질 것 때문에 매일 거기에 답을 합니다. Todos os dias vive respondendo a coisas corruptíveis. 썩어질 것 때문에 맨날 생각하면서 가슴을 칩니다. Fica todos os dias com remorso em seu coração devido às coisas corruptíveis. 다 썩어지는 것 때문에 눈물을 흘립니다. Todas as pessoas choram pelas coisas corruptíveis. 그 인생에는 축복이 들어갈 데가 없습니다. E não há espaço para que a bênção de Deus possa preencher naquele lugar. 어떻게 썩지 않는 것을 썩는 것에다가 집어넣을 수가 있겠습니까? Como é que poderíamos colocar algo incorruptível em meio a coisas corruptíveis? 하나님의 변하지 않는 이 축복을 어떻게 썩어가는 것에 집어넣을 수가 Como é que nós 있겠습니까? poderíamos então colocar a bênção de Deus que não é imutável dentro de algo que é mutável? 한번 따라 하실래요? Fale comigo. 세상에서 O mundo, 억울해도 참는다. mesmo que seja injusto, aguente. Aguentarei, mesmo com a injustiça. Aguentarei, mesmo com injustiça. 왜냐하면 내가 갖고 있는 것은 썩지 않냐는 하나님의 주시치사입니다. 정의입니다. Porque a justiça que está comigo é a justiça que é incorruptível, a justiça do Senhor. 세상의 의로 나를 공격하는 거를 내가 거기에 답하면 나는 썩어지는 그 시대에 따라서 변하는 그 생각으로 들어가는 것입니다. Então, quando você reage à injustiça desse mundo, da mesma maneira,
agindo diante dessa situação, você está se envolvendo com coisas corruptíveis. 예수님은 세상으로부터 버림당하셨습니다. Jesus foi esquecido pelas pessoas deste mundo. 그래도 반응하지 않으셨습니다. Mas mesmo assim ele não reagiu a isso. 거기서 반응하면은 이 십자가의 사건이 깨집니다. Se ele tivesse reagido àquele momento, a obra da cruz estaria sendo quebrada ali. 십자가 뒤에는 놀라운 부활의 영광이 있는 것입니다. Nós sabemos que atrás da cruz, por detrás da cruz, há uma gloriosa obra da salvação. 이 십자가의 죽음으로 3일 동안 죽어 계시면은 3일 동안 3일만 참으시면 3일 동안만 죽으시면은 영원한 만왕의 왕이 되시는 겁니다. E se ele suportasse por esses 3 dias em seu túmulo, aguentando por 3 dias, ele seria o rei dos reis eterno. 3일은 죽어 지내야 합니다. 3 dias ele tem que viver morto. 죽어 지낼 수 있으세요? Vocês conseguem viver mortos? 그러면 은혜를 받습니다. E assim, se você conseguir, você receberá 죽어 지낼 수 graça. 있으세요? Você consegue viver morto? 그러면 축복 위에 축복을 받습니다. Você receberá bênçãos sobre bênçãos. 아멘. 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 주님을 바라보면서 참는 거예요. Nós temos que olhar para o Senhor e procurar assim. 왜? 주님은 나를 아시니까. Porque o Senhor me conhece. 근데 우리는 사람들 보고 나를 알아달라고 그래. 사람들 보고. Mas a gente pede para que as pessoas me reconheçam. 사람들이 어떻게 우리의 마음을 다 알아줍니까? Como é que as pessoas vão conhecer totalmente o teu coração? 당신이 흘리는 그 눈물을 그 누가 알아줄 수 Como é que as 있겠습니까? pessoas vão reconhecer as lágrimas que você está soltando? naquele 당신의 그 momento? 아픔을, 당신의 그 사랑을 누가 인정해 줍니까? Como é que as pessoas vão reconhecer as suas dores, o seu sofrimento? 사람들이 같이 울어주고 칭찬을 합니다. Há pessoas que oram, choram junto e te elogiam. 그러나 등을 돌리면 그 사람도 자기의 아픔 때문에, 자기의 사랑 때문에 울고 웃고 하는 Mas essa 사람입니다. pessoa também ela vai dar as costas para você, também vai chorar e sofrer por causa do seu sofrimento. 우리는 사람들의 인정을 받고 살기를 원합니다. Nós desejamos ser reconhecidos pelo Senhor, pelas 아니에요. pessoas. 우리는 누구의 인정을 받아야 돼요? Mas nós temos que ser reconhecidos por 누구의 quem, na 인정을 verdade? 받아야 돼요? Reconhecido por quem? 네, 하나님입니다. 하나님. Temos que ser reconhecidos por 부활하신 Deus. 주님. O Senhor que ressuscitou. 만왕의 왕. Aquele que é o Rei dos Reis. 아멘. 아멘. 그러면 여러분들은 벌써 축복을 받을 그릇을 준비한 Então 사람. você já está preparando o seu vaso para a bênção. 이게 준비가 안 돼 있으면은 뭐가 와도 받을 수가 없습니다. E se você não está preparado, por mais que venha qualquer tipo de coisa, você não vai conseguir receber. 가장 인간에게 힘든 것은 버림당하는 것입니다. O fato mais difícil para um ser humano é ser esquecido, ser largado por outra pessoa. 그것도 배신 당해서 버림을 당하는 것은 Quando 정말 힘든 você 겁니다. é largado através de uma traição, esse é uma dor tremenda. 배신을 당했다고 하는 것은 전에는 이 사람하고 굉장히 가까웠다는 의미입니다. Dizer que você foi traído significa que antes você era muito próximo dessa pessoa. 여러분, 모르는 사람한테 배신 당했다고 그러지 않습니다. Você nunca vai dizer que foi traído por uma pessoa que eu não conheço. 그냥 속았다고 그러는 거예요. Isso você pode dizer que foi enganado. 그러나 내가 배신 당했다고 하는 것은 아주 전에 가깝게 있었던 사람한테 버림을 당했을 때 배신 당했다고 그러는 Mas a 거예요. gente diz que foi traído quando a gente é muito próximo anteriormente com aquela pessoa. 그래도 우리는 참습니다. Mas mesmo assim nós suportamos. 왜 참죠? Por quê? 가르쳐 드렸는데. Eu ensinei para os irmãos. 왜 참아야 되죠? Por que nós devemos aguentar e suportar? 네, 따라하세요. 예수님이 그러셨으니까. Porque Jesus viveu assim. 아멘? 아멘? 아, 내가 신앙생활 하니까 좀 그렇게 그런 말 하지 마시고. Não diga, poxa, eu estou na vida espiritual boa e assim eu consigo. 우리는 어린아이처럼 예수님이 하셨으니까 그렇게 합니다. Mas tem que fazer como porque Jesus fez. 두 번째, Em segundo lugar, 우리가 우리 몸은 썩어지죠. nós sabemos que o nosso corpo um dia irá apodrecer. 그런데 이제 우리의 몸은 썩지 않는다는 것을 우리가 믿고 사는 거예요. Mas vivemos acreditando e crendo que o nosso corpo será incorruptível. 어떻게? Como assim? 예수님이 다시 재림하셨을 때. Quando Jesus voltar novamente. 예수님이 재림하셨을 때 우리에게는 두 가지 현상이 일어납니다. Há 2 fatos que aconteceram na volta de Jesus. 먼저 죽은 성도들이 Aqueles que estavam mortos 먼저 부활을 합니다. ressuscitarão primeiro. 할렐루야. Aleluia. 할렐루야. Aleluia. 먼저 신앙을 갖고 죽었던 성도들이 부활을 합니다. Aqueles que morreram antes na fé ressuscitarão primeiramente. 그러니까 우리가 죽지 않고 예수님을 만나면은 더 좋아요. Então é melhor ainda quando nós não morremos e assim vemos a volta do Senhor. 왜냐면 이 벌레들이 내 몸을 먹을 필요가 없어. Porque os bichos não precisaram comer do meu corpo. 우리는 거기서 호련히 변화된 모습을 갖습니다. Nós estaremos de uma forma mudada. 우리의 몸은 영화로운 몸이 되는 것입니다. Seremos glorificados. 아멘.
이거 부활입니다, 이게. Isso é a ressurreição. 우리가 죽어도 살고, Mesmo morrendo, viveremos. 살아도 살고, Mesmo vivendo, também continuaremos a viver. 예수님의 재림과 함께 Através da volta de Jesus, 우리는 부활합니다. nós ressuscitaremos. 육신적으로 말하는 겁니다. Estou falando também carnalmente. 물론 우리는 영적으로 다시 태어났습니다. Sim, a gente renasceu espiritualmente. 하지만 Claro. 제가 지금 여러분에게 전하는 이 말씀은 우리가 육신적인 부활을 얘기하는 Mas 겁니다. estou falando para os irmãos a ressurreição carnal do nosso corpo. 여러분들 보톡스 맞을 필요 없어요. Vocês não precisam tomar botox, irmãos. 전혀 여러분 주름살이 생긴다고 걱정할 필요 없어요. Você não precisa se preocupar com as rugas que têm aparecido no seu rosto. 배가 좀 나왔다고 걱정할 필요 없어요. Você não precisa se preocupar porque você está tendo barriguinhas. 아마 멋있는 몸일 거예요, 아마. Você estará com um corpo muito belo. 여러분 배 나온 천사 봤어요? Você já viu o anjo barrigudo? 천사는 다 멋있을 것 같아요. Todos os anjos, eu acredito, sejam bonitos e belos. 여러분 저를 좀 보세요. 날씬해졌죠? Veja para mim, olhe para mim. Estou mais fit, não? 노력했습니다. Eu me esforcei, irmãos. 여러분 그러나 정말 인간들이 모든 사람이 봐도 이야 아름답다 하는 것이 영화로운 몸입니다. O corpo glorificado é quando todas as pessoas olham e dizem, puxa, como é maravilhoso e belo. 그거는 예수님의 부활로 증거해 주셨습니다. Isso é testemunhado através da ressurreição de Jesus Cristo. 예수님이 부활했을 때 예수님의 부활한 모습은 육신을 가진 몸이었습니다. Quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com o teu corpo. 어떤 사람들은 예수님을 보고 알아봤습니다. Algumas pessoas viam Jesus e o reconheciam. 또 어떤 사람들은 예수님을 보고 못 알아봤어요. Alguns viam Jesus, mas não o reconheciam. 예수님은 어떨 때는 문을 열어달라고 문을 두들겼어요. E em certos momentos Jesus ia à porta e batia para que eles abrissem. 어떨 때는 예수님이 그냥 문을 통과하셨어요. E houve momentos em que Jesus passou por aquela porta. 어떨 때는 예수님이 같이 떡을 좀 먹자 이랬어요. E Jesus em certos momentos disse, vamos compartilhar o pão. 어떨 때는 예수님이 떡도 구워주셨어요. E houve momentos em que Jesus mesmo fez o pão para eles. 그러나 예수님이 그거를 드실 필요도 없었어요. Mas Jesus não precisava comer aquilo. 그거 어떤 몸입니까? Que tipo de corpo é esse? 그런 몸을 우리가 갖게 된다는 것을 믿고 사는 게 그리스도인의 삶입니다. A vida cristã é acreditar e crer que nós viveremos com este corpo que Jesus teve. 아멘. 예. 인간에게 최대의 약점이 뭔지 아십니까? Sabe qual é o ponto mais fraco do ser humano? 그건 죽음입니다. É a morte. 죽음이죠. 오늘 본문의 말씀 우리 가스 형제 O texto de hoje, irmão, 55절 56절을 보십시다. versículos 55, 56. 먼저 55절 Vamos 보겠습니다. vejamos 같이 55 읽읍시다. primeiro. 시작. Onde está, 사망아 ó 너희 이기는 morte, 것이 a 어디 tua 있느냐? vitória? 사망아 Onde 너희 está, ó 쏘는 것이 morte, o teu 어디 agulhão? 있느냐? 이렇게 외칩니다. 그게 55절에 있는 말씀입니다. Isso é o versículo 55. 마치 사망이 쏜다고 그랬어요. 전갈이 막 무는 것처럼. É como se fosse um escorpião com as suas agulhas voltadas. Essa é a morte que nós enfrentaríamos. 이거는 호세아서에 있는 말씀을 그 사도 바울이 인용한 것입니다. Esse texto é uma adaptação do texto de Oséias que Paulo usou. 우리 호세아서 13장 14절 보실까요? Vamos ver Oséias capítulo 3, versículo 14. 같이 읽겠습니다. Leamos 시작. juntos? Eu Eu os os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. 아멘. 이 호세아 선지자는 아주 간절하게 외칩니다. O profeta Oséias estava tremendamente buscando ao Senhor. 그 죽음이 우리를 지옥으로 끌고 가고 있구나. Que essa morte estava levando-os para o inferno. 저기 지옥이 우리 앞에 있구나. O inferno estava diante de mim. 죽음이 나를 몰아가는구나. O inferno está me levando. 아이 나의 인생이 이렇게 살아왔는데 나는 이제 저 지옥으로 들어가는구나. Agora essa vida que eu vivi, estou sendo levado para o inferno. 그것 때문에 사람들은 죽지 않으려고 안간힘을 쓰는 거예요. As pessoas estavam se esforçando para não morrer. 그런데 이 죽음은 전갈처럼 막 나를 독침으로 쏘는 거예요. Parecia que essa morte vinha como escorpião com agulhadas para cima do nosso corpo. 이 죽음에 무서워서 벌벌 떠는 거예요. Estava tremendo diante desse medo da morte. 56절에 있는 말씀을 볼까요? Veja o 고린도전서 versículo. 15장 56절. Coríntios 56, 15 e 56. 예, 56절 같이 읽습니다. 시작. O 사망이 agulhão 쏘는 da 것은 morte é o 죄요. pecado. E 죄의 a força do 권능은 pecado é 율법이라. a lei. 여기에 죽음은 왜냐? 이게 죽음은 바로
죄 때문이야, 죄. A morte. Por que existe a morte? É por causa do pecado que existe a 왜냐하면 morte. 죄의 싹은 사망이라고 Porque 했거든요. o salário do pecado é a morte. 여러분, 인간이 한평생을 살아오면서 어떻게 죄를 한 번도 안 Como é 짓습니까? que viveremos uma vida toda sem pecar ao menos uma vez? 우리 중에 누가 얘기할 수 있어요? 아, 나는 죄를 한 번도 안 Quem 졌습니다. poderia aqui dizer, eu nunca pequei na minha vida? 그건 사람이 아니에요. Esse não é ser humano. 사람은 죄를 졌습니다. O ser humano pecou. 물론 누가 큰 죄를 졌냐, 작은 죄를 졌냐, 많이 졌냐, 적게 졌냐, 이 정도겠죠. Sim, a gente pode medir. A pessoa pecou muito, pecou pouco, ou pecou um pecado grave ou menos grave. 우리는 다 죄인입니다. Todos nós, mesmo assim, somos 우리 pecadores. 다 죽습니다. Todos nós morreremos. 그걸 율법이 가르쳐줘요. E a lei nos mostra isso. 율법이 그걸 가르쳐줘요. A lei nos ensina isso. 율법이 우리를 살려주는 게 아니라 Não é a lei que nos faz viver, 너희들은 다 죄인이야, 너는 죄인이야, 그걸 가르쳐주는 mas a 거예요. lei nos mostra, você é pecador, você está errando. 이 율법을 생각하면 저는 이 카메라지 트란지토, 이 교통에 있는 카메라 있죠, 단속 카메라, CCTV 카메라가 생각이 나요. Quando eu lembro da lei, eu lembro das câmeras de trânsito, sabe, de que tiram foto quando você ultrapassa um certo limite de velocidade. 그렇죠. 우리가 속도를 좀 빨리 내면은 탁 찍어요. Quando você ultrapassa a velocidade, ela tira foto. 아, 윤번제인데 그날 차를 타고 나가면 안 되는데 나가면 그걸 탁 찍어요. Por exemplo, quando você está no seu dia de rodízio, você passa por uma câmera, ela tira foto do seu carro. 빨간불인데 쓰지 않고 가면 또 탁 찍어요. Você ultrapassa o sinal vermelho e você acaba passando, ela tira foto também. 아, 얼마나 그렇게 잘 찍는지 모르겠어요. Como tiram boas fotos? 어떨 때는 숨어서 찍어요. Até escondido eles tiram fotos. 근데 여러분 이런 카메라 봤어요? Mas vocês já viram câmeras assim? 여러분들이 그날따라 운전을 참 속도가 잘 맞춰서 잘 가고 있어요. Por exemplo, você está num dia muito bom, você está dirigindo de acordo com a lei. 다른 사람이 막 새치기를 해도 여러분들이 그냥 참 침착하게 그래 들어와라 뭐 소변 마려운가 보지 들어와라 하고서 여러분들이 잘 지켜줘서 가요. A pessoa tenta passar e entrar com o carro à sua frente, dando seta, mesmo assim você fica calmo. Entra, tá apertado, entra, mas entra aí. 또 여러분들이 가는데 뭐 비둘기가 강아지가 들어왔어요. 그러면 또 정지를 해주고 차들 보고 다 쓰라고 그러고. E por exemplo, você vê um cachorro ou um passarinho na rua, no trânsito, você diz, pessoal, para o carro e faz os outros carros pararem junto para dar a vida àquele animal. 신호등이 아직도 빨간불이 아니고 노란불이 지금 막 들어오려고 하는데도 뭐 미리 탁 스톱을 Quando 했어요. você observa que o farol está para mudar para o amarelo e para se tornar vermelho, você já para antes, antecipa essa parada. 왜 이런 건 안 찍습니까? Por que nisso essas câmeras não gravam? 이거 잘했다고 그래갖고 우리의 그 벌점에서 감점을 해주지 않습니까? Porque pelas boas atitudes não há uma diminuição dos pontos que nós acumulamos na carteira de motorista. 노약자들이 이렇게 지나가면 차도 다 정지해서 다 지나가라고 해주고 왜 이런 건 안 Quando 찍습니까? a gente para que pessoas idosas passem naquele onde não há semáforo, por que isso eles não gravam? 그런 건 안 찍어요. Esses fatos eles não gravam. 꼭 내가 잘못한 것만 찍어. Eles tiram fotos apenas de quando nós erramos. 가만히 보니까는 그 카메라는 돈 되는 것만 찍어. E essa câmera, se você for observar, só tira fotos de coisas que deem lucro a ele. 그런데 그 카메라를 이렇게 생각하고 있으면 Mas quando nós pensamos nessa câmera, 내 눈 같아요. 우리의 눈 같아요. parece ser os nossos olhos. 그 사람의 실수와 허물만 찍습니다. A gente tira muitas fotos daquele erro que a pessoa cometeu, da falha que a pessoa cometeu, e vai gravando, tirando. 그 사람이 한번 잘못했어요. A pessoa errou, por exemplo. 근데 잘한 것도 찍어줘야지. Mas tem que também tirar fotos de quando a pessoa fez boas 그래서 atitudes. 잘못한 것, 잘한 것 이퀄 제로를 만들어줘야지. Então você tem que fazer coisas boas, coisas ruins, né, igual a zero, né, somatória delas. 근데 우리 그걸 안 해요. Mas nós não fazemos isso. 그냥 잘못한 것만 찍어. Mas só tiramos fotos daquilo que foi errado. 잘하면 이래요. 뭐 그것도 안 해? Então, quando a pessoa faz algo bom, você diz, poxa, isso é o mínimo que tem que fazer. 그래갖고 계속 나쁜 것만 다 촬영
신령을 다 해놨습니다. Então você acaba só gravando apenas coisas ruins a respeito daquela pessoa. 그게 율법입니다. Isso é a lei, irmãos. 율법은 나를 살릴 수가 없습니다. A lei não nos fará ter vida. 내 율법은 내가 잘못한 것만 기억하고 A 있습니다. lei nos lembrará apenas aquilo que nós erramos. 내 율법은 나의 죄악을 지적하고 있습니다. A lei nos mostrará o pecado que estou cometendo. 그래서 하나님께서 십자가를 우리에게 주시는 겁니다. E é por isso que Deus nos dá a sua cruz. 이 십자가로 우리의 잘못을 다 없애주셨습니다. Através da sua cruz acaba com todos os nossos erros. 이제는 우리 보고 새로운 삶을 살라고 E agora nos 주셨습니다. viva uma nova vida. 할렐루야. Aleluia. 새로운 삶을 삽시다. Vamos viver uma nova 새로운 삶을 vida. 살아요. Vivamos uma nova vida. 그 옛날 과거의 삶을 사지 말고 Não vivam a vida do passado. 여러분 하루를 살아도 기분 좋게 삽시다. Por mais que viva um dia só, mas vivamos alegres, irmãos. 아멘. 아멘. Amém. 네. 마지막 우리 본문 E 말씀입니다. por último, 우리 57절 58절. versículos 57 e 58, irmãos. 57절 58절을 같이 읽겠습니다. Leamos 시작. juntos. Graças a Deus que nos 주 dá a 예수 그리스도로 vitória por 말미암아 intermédio 우리에게 de 힘을 nosso 주시는 Senhor Jesus 하나님께 Cristo. 감사하노니 그러므로 Portanto, 내 meus 사랑하는 amados 형제들아 irmãos, sede 견고하며 firmes, 흔들리지 inabaláveis 말며 e sempre 항상 abundantes 주의 일에 na 더욱 obra do 힘쓰는 Senhor, 자들이되라 sabendo 이는 que 너희 no Senhor 수고가 o 주 vosso 안에서 trabalho não 헛되지 é 않은 줄을 vão. 알미니라. 아멘. 그리스도인으로서 이 세상에 산다는 것은 힘듭니다. Viver este mundo como cristão é muito difícil. 이 성경도 다 알고 있습니다. Nós também, a Bíblia também sabe, reconhece isso. 그런데 어떤 비밀을 우리에게 가르쳐 줍니다. Mas ele nos ensina um segredo aqui. 예수 그리스도가 십자가로 이기셨다는 거예요. Mas está nos mostrando que através da cruz, Jesus Cristo venceu todas essas coisas. 뭐를 이기셨다는 O que 겁니까? que ele venceu, irmãos? 그건 사망입니다. Ele venceu a morte. 죽음을 이기셨습니다. Ele venceu a morte. 아멘. 죽음을 무서워하지 마세요. Não tema a morte, irmãos. 왜 죽음을 무서워하지 않습니까? 우리는 Porque nós não tememos a morte. 우리는 죽음은 끝이 아니라 새로운 시작입니다. Porque quando nós morremos, nós teremos não um fim, mas um novo início em nossa vida. 죽음을 두려워하지 마세요. Não tema a morte. 죽음이 오면 이렇게 얘기하세요. Quando a morte vier para si, diga: 죽음아, 내가 너를 환영한다. 어서 와라. Morte, seja bem-vindo, estou esperando por você. 자, Vamos viver juntos com o nosso Senhor. 그러면 죽음이 도망갑니다. E assim a morte vai fugir. 재수 없는 사람한테 걸렸다. Vai dizer assim: poxa, 아니 죽음을 무서워하지 않는 사람한테 걸렸다. fui pego por uma pessoa que não teme a mim. 아멘. 아멘. 벌벌 떨면서 살지 마세요. Não fique tremendo de medo por causa da morte. 예수님이 말씀하셨습니다. 죽음을 이기셨다고. Jesus diz, ele venceu a morte. 부활은 무엇입니까? O que é 예수님께서 ressurreição? 십자가로 말미암아 죽음을 이기셨다는 O 것입니다. que é ressurreição? Quando Jesus Cristo carrega a sua cruz e morre e vence a morte. 여러분, 죽음은 놀라운 승리입니다. Irmãos, a morte é uma vitória maravilhosa. 그러나 그것은 십자가가 있는 사람에게만 그렇습니다. Mas isso se aplica apenas às pessoas que possuem a cruz de Cristo em sua 그리고 vida. 오늘 말씀을 보면은 우리가 주님의 일을 하다가 힘이 들 거라고 얘기를 E 합니다. no texto de hoje nos mostra que nós chegaremos um dia quando nós ficaremos cansados. 여러분, 주님의 일이 쉬워요, 어려워요? Fazer o trabalho do Senhor é fácil ou difícil, irmãos? 쉬워요? É fácil? 쉬워요? 주님의 일하는 게 쉬워요? É fácil fazer as coisas de Deus, do Senhor? 저는 어려워요. Eu sinto dificuldade. 야, 목회하는 건 너무 힘들어요. Como é difícil trabalhar no ministério pastoral. 어떨 때 이렇게 좀 그러면 우리 김용호 집사님이 얼마나 잘 섬기시는데 Eu fico em certos momentos, como o diácono Young serve bem à igreja. 그냥 웃으시면서 잘 섬기세요. Ele vive sorrindo e servindo. 우리 신재성 장로님은 요새 제일 바쁘신 분이 우리 교회에서. O nosso presbítero Daniel é a pessoa mais ocupada da nossa igreja. 얼마나 섬겨주시는지. Como ele serve à igreja do Senhor. 그래도 제가 조금 오해하지 마세요. Não fiquem ofendidos com o que eu vou dizer. 이럴 때가 있어요. 좀 장난기죠. Tem momentos assim, né, que me dá essa vontade de brincadeira, né? 나하고 좀 바꿔갖고 목회를 좀 하라고 그러면 어떨까? Me dá vontade de dizer para ele, vamos trocar de lugar uma vez? Você faz o ministério pastoral, eu faço o que você estava fazendo? 절 좀 긍휼히 여겨주십시오. Tenham misericórdia de mim, irmãos. 여러분, 한 분 한 분이 다 다르십니다. Cada um aqui é diferente. 목회 힘들어요. É muito difícil o ministério pastoral. 쉽지 않습니다. Não é fácil. 그런데 전 재밌어요. Mas eu me divirto nisso. 성격이 아주 제가 더러운가 봐요. Porque eu acredito que minha personalidade é bem diferente dos outros. 저는 이렇게 고통당하는 걸 좋아합니다. Eu gosto de sofrer, irmãos. 좀 이상한 성격이죠. Estranho isso, né?
그건 제가 진짜 살아있는 것 같아요. 살아있는 것 같아요. Quando sofro, parece que estou vivo. 근데 다 너무 이렇게 다 편안하면 제가 죽어 있는 것 같아요. Quando as coisas andam muito em paz, parece que eu estou morrendo. 다 편안하면은 뭐 내가 있으나 없으나 여기 뭐 다 편안해. Eu penso assim, poxa, a minha existência, fico pensando sobre a minha existência, não importa se estou vivo ou não. 근데 tá tudo 어려운 em 일이 paz mesmo. 있으면은 막 주님한테 매달려야 되고 여러분들과 대화해야 되고 기도해야 되고 그러면 제가 살아있는 것이 보입니다. Mas quando há dificuldades, eu tenho que encontrar vocês, conversar com vocês, aconselhar vocês, e isso me traz vida. 제가 요번에 우리 성도님들이 40여 명이 우리 마르코스 형제도 기도해 주셨지만 이 40명 넘게 기도를 열심히들 하셨습니다. Durante essa semana nós tivemos mais de 40 irmãos orando pela igreja, como disse o nosso 그리고 또 diácono 저녁 Marcos. 때마다 또 다른 성도님들 이 시간이 안 되는 분들이 많거든요. 왜냐하면 우리가 그 일하는 시간에 기도를 했기 때문에 그래서 또 자기 각자에 있는 데서 얼마나 기도를 했겠습니까? Então eu imagino quantas pessoas, por causa do horário de trabalho, não puderam vir, mas também oraram em seus cantos de trabalho, por exemplo. 그래서 저는 이제 감사해 갖고 그럼 나도 너무 성도님들을 이제 응원하고 감사하는 마음으로 금식을 좀 해야 되겠다. Então eu pensei, para torcer pelos meus irmãos e ficar ao lado deles, eu também vou jejuar, então. 그래서 제가 나흘을 금식했습니다. Então decidi jejuar por 4 dias. 제가 딱 시간으로 100시간을 금식했습니다. 딱 100시간. Então, medindo em horas, né, eu jejuei durante 100 horas. 딱 100시간을 채웠습니다, 제가. Eu preenchi exatamente 100 horas de jejum. 감동이 없으시네. Os irmãos não estão emocionados? 해봐야 한번 100시간. Tenta fazer 100 horas de jejum, irmãos. 100시간에 물만 마시는 거예요, 물만. Então, durante 100 horas, bebi apenas água. 그 물도 물로 배 채우는 게 아니라 그 데지드라타성이 뭐죠? 데지드라타성만 들지 않도록 그렇게 물을 마시는 거예요. Também eu bebi água, não para água para encher a barriga, né? Mas simplesmente para não ficar desidratado. 그래서 100시간을 했습니다. E fiz isso por 100 horas. 그건 무엇을 의미합니까? O que isso então significa, irmãos? 그거는 제가 그렇게 금식을 하면서 하나님 앞에 이 얘기를 해서 하나님 참 죄송합니다. E assim, quando estava fazendo jejum, eu pedi desculpas para o Senhor. 제가 좀 목회를 잘하면은 Se eu estivesse bem no 우리 ministério pastoral, 성도님들이 영적으로 잘 성장하고 하나님의 축복도 많이 받을 것인데 haveria muitos irmãos da igreja crescendo, amadurecendo espiritualmente, crescendo e sendo abençoado por ti. 제가 목회는 잘 못하고 맨날 이 먹회만 잘해갖고 Então, pelo 정말 은혜가 pelo 없습니다. fato de não estar bem no ministério, mas o ministério apenas se concentrar em comer, acabou 정말 deixando assim. 죄송합니다. Eu pedi desculpas sobre isso ao Senhor. 하나님 저에게 다시 한번 기회를 주십시오. Eu pedi a Deus, me dá mais uma chance, Senhor, 그래서 우리 성도님들이 잘 하나님의 말씀에 배워서 para que os membros de nossa igreja possam conhecer e orientar-se bem pela palavra. 그러니까 오늘이 이 부활주일 아닙니까? Hoje não é o dia da Páscoa. 뭐 교회 리더들은 한 2-3시간 전에 다 나와 있어야 돼요. Os líderes da igreja têm que estar 2-3 horas antes aqui na igreja. 왜냐면 주님이 죽었다가 부활하신 날인데 Porque é o dia em que Jesus ressuscitou de sua morte, 먼지도 닦고 limpando toda a poeira que estivesse pela 우리 청소하는 igreja. 사람이 있습니다. A gente tem uma pessoa que trabalha pela limpeza. 하지만 다르죠. Mas é diferente, não, irmãos? 나는 뭐 그래도 나 봉사하는데 그게 아닙니다. Não, mas mesmo assim eu sirvo em outro lugar. Não, não é isso que eu estou querendo dizer, irmãos. 근데 교회 리더들이 예배 시간에 오면은 안 되죠. Você não pode, o líder da igreja, vir no tempo, no exato momento em que inicia o culto. 예배 시간에는 성도님들이 오셔야지 다. No culto, quem tem que vir os membros, né, os outros membros. 들을 귀 있는 자는 들을지어다. Aqueles que têm ouvidos, ouça. 제가 이런 말을 하기 때문에 목회를 못 하는 거예요. E por causa dessas palavras que eu digo que eu não sou bom no ministério pastoral. 그런데 배워야 돼요, 여러분. Mas mesmo assim temos que aprender isso, irmãos. 썩어질 마음을 생각하지 마시고 Não pense através do coração corruptível. 썩지 않는 마음을 가지십시오. Tenha um coração, então, incorruptível. 그래서 교회에서도 성도들이 오면은 받아주세요. E quando, então, entrar uma pessoa dentro da igreja, vá para receber essa pessoa. 다 품어주세요. Né? Abrace todas as pessoas. 그렇게 여러분들은 크게 복을 받아야 합니다. É assim que nós receberemos a bênção do Senhor.
좋은 할머니는 손자들이 많이 오는 걸 좋아해. A boa avó, ela gosta quanto a vinda de mais netos possíveis à sua casa. 어지럽혀도 괜찮아. Ela não se importa com a bagunça. 다 치울 거예요. Ela vai arrumar tudo depois. 어서 와라. Ela simplesmente quer que venha para minha casa. 음식을 다 준비해 놨어요. Ela preparou toda a refeição. 어서 와라. Simplesmente diz, venha. 이게 부활의 신앙입니다. Isso é a vida espiritual da ressurreição. 말씀을 마치겠습니다. Vou encerrar a mensagem de hoje. 여러분, Irmãos, 우리의 신앙은 부활의 신앙입니다. a nossa fé é a fé baseada na ressurreição. 이 세상은 썩어질 것으로 가득 차 있어요. O mundo está cheio de coisas corruptíveis, 우리는 썩지 않는 것을 가진 mas 사람들입니다. nós possuímos algo incorruptível em nós. 여러분, 하나님께서 축복을 주신데 썩는 축복을 바라세요? 썩지 않는 축복을 Se 바라세요? Deus te desse uma bênção, você quer uma bênção corruptível ou uma bênção incorruptível? 대답을 안 하시네. Vocês não vão responder? 그렇죠? 돈은 썩어요, 안 썩어요? O dinheiro apodrece ou não apodrece, irmãos? 그럼 돈 달라고 하면 안 돼요. Então você não pode pedir dinheiro? 아이고, 여러분들 큰일 났네. Agora, vocês estão em apuros. 지혜로워야 돼요. Tem que ser sábios, irmãos. 다른 사람들을 도와줄 수 있게 해주세요. Peça dizendo, Senhor, quero ajudar outras pessoas. 아버지, 내가 이렇게 살면은 아버지의 영광을 가리웁니다. Senhor, se eu continuar vivendo assim, eu não vou conseguir dar glórias a Ti. A Sua 아버지, glória será coberta. 저와 함께 일하는 일꾼들이 참 많습니다. Eu tenho muitos funcionários que trabalham comigo, Pai. 제가 키워야 할 자녀들이 있습니다. Há muitos filhos que eu devo criar. 잘 섬길 수 있도록 저를 도와주세요. Me ajude para que eu possa servi-los bem. 그렇게 기도하세요. Ore dessa maneira, irmãos. 그러면 그 돈은 썩지 않는 돈이 됩니다. E assim esse dinheiro será algo incorruptível. Na 돈이라고 다 똑같은 돈인 줄 아세요? Você pensa que todo dinheiro é igual? 썩는 돈과 썩지 않는 돈이 있습니다. Há dinheiro que é corruptível, há o dinheiro que não é corruptível. 썩는 건강과 썩지 않는 건강이 있습니다. Pois há a saúde que será corruptível, ou a saúde incorruptível. 썩는 사랑과 썩지 않는 사랑이 있습니다. A pessoa corruptível é uma pessoa não corruptível, incorruptível. 꼭 기억하세요. Lembre-se disso. 그래서 이 부활 신앙과 함께 썩지 않는 것을 하나님 앞에 강구해야 돼요. E assim, através dessa fé baseada na ressurreição, busque coisas incorruptíveis a Deus. 하나님은 썩는 거 안 주세요. Deus não vai lhe dar coisas que vão apodrecer. 나 아들 하나 주세요. 그래서 나도 분풀이 좀 하고 삽시다. 이러면 안 돼요. Você não pode orar, Senhor, também me dá um filho. Eu também quero ter um filho para também mostrar para as pessoas. 아들을 주시면은 하나님이 기뻐하시고 사람들에게 주님을 소개하는 아들을 제가 대신 한번 잘 키워볼게요. 그렇게 해주세요. Você tem que buscar, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou cuidar desse filho da melhor maneira possível para que ele viva uma vida em Ti. 내 남편이 내 말 좀 잘 듣게 해주세요. 그렇게 그 아내가 기도하면 안 돼요. A esposa não pode orar dizendo, Senhor Deus, faça com que meu marido me obedeça. 하나님의 아들이 되게 해주세요. Você tem que orar dizendo, Senhor, faça dele filho do Senhor. 당신이 주신 이 남편을 보면은 제가 그 남편 때문에 위로를 받게 해주세요. E que ao olhar esse meu marido, eu sinta a bênção de Senhor na minha vida. 자, 더 길게 안 하겠어요. 이해하셨죠? Estão compreendendo o que eu quero dizer, né, irmãos? 제가 더 해야 돼요? Preciso falar mais coisas para você? 끝 맞춰야 돼요. 이제 Eu 점심 먹어야 되니까. preciso encerrar. Vamos almoçar. 이해하셨죠? Vocês todos entenderam? 썩는 것은 절대로 기도하지 마세요. Não busque pelas coisas corruptíveis, 썩지 않는 것만 기도하세요. mas ore pelas coisas incorruptíveis. 우리 같이 기도하시겠습니다. Oremos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, agradecemos. 예수 그리스도의 십자가의 죽음이 우리를 살렸습니다. A morte de Jesus Cristo na cruz nos salvou. 3일 만에 부활하신 예수님의 부활로 우리가 새 생명을 삽니다. E através da ressurreição de Jesus Cristo, após 3 dias, vivemos uma nova vida. 예수님이 부활하신 것처럼 Da mesma maneira como Jesus ressuscitou. 우리도 부활할 것을 알고 삽니다.